Olá, tudo bem? Maico Malaquias aqui com vocês para mais uma edição hoje do CIT 2025, nossa quinta edição do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Nós estamos aqui com o sócio fundador da Destrava, uma agência muito relevante hoje aqui na região, que vai se apresentar junto com a Duda Buozzi, nossa aluna de publicidade e também colaboradora da Destrava. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aqui para se apresentar. Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, trocando um pouquinho sobre isso. A gente é apaixonado em falar de publicidade, marketing, inovação. Meu nome é Vinícius, tá? Tenho 26 anos, sou publicitário, formado aqui em Araçatuba. Família publicitária, meu pai é publicitário, minha mãe é jornalista. Tem vários publicitários e designers na família, então não teve como fugir. A gente vai falar um pouquinho da Destrava, né? Como a gente inova todos os dias já. Eu acho que o mercado da publicidade, ela é muito sobre inovação, né? Eu acho que todo dia a gente tem uma nova ferramenta, uma nova ideia, então tem bastante coisa pra gente trocar aí. Legal. Duda? Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda Buozzi. Eu tenho 22 anos, sou acadêmica aqui do Unisalesiano Araçatuba, no curso de Publicidade e Propaganda. Minha ex-vizinha. Ex-vizinha do Maicon, gente. E também sou colaboradora já há quase um ano aí na Destrava. Não só colaboradora, ela é uma líder lá dentro. Que legal. Nós somos setorizados, né? A gente dentro usa bastante. Parece que a liderança tá na família dela, né? Que o pai dela era o líder síndico do condomínio que eu morava. É verdade, é verdade. Essa tem a liderança no sangue mesmo. Legal. Gente, sejam bem-vindos aqui. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Tem muita experiência para ser trocada para os nossos ouvintes, principalmente para os alunos da área de comunicação. Esse é vamos chamar assim, um bate-papo, uma palestra sobre as áreas sociais, né? O CIT, né, que é um congresso internacional de tecnologia na educação, ele trabalha 4 vertentes, né? Áreas de engenharias, palestras específicas para engenharia, área da saúde, contemplam todos os cursos da área da saúde, parte tecnológicas, né, os cursos de TDS, engenharia da computação não, jogos digitais, e as áreas sociais, que aí entra publicidade e propaganda, arquitetura, direito, ciências contábeis e administração. Então, é muito importante. Então, a gente vai estar falando especificamente para todos esses públicos, mas mais nichado no nosso, que é o aluno de publicidade e propaganda. Então, o que muitos alunos eu percebo dentro de sala de aula, eles gostam de ver a vida real, né? Uma coisa é a teoria, a outra coisa é a vivência, é a prática. E o fato de trazer aqui um líder, né, uma líder de uma equipe, um sócio fundador, é a oportunidade de levar para eles a vivência do dia a dia, a realidade, né, de como é colocar em prática, né, as dores do mercado e trazer soluções para isso. Então, a gente vai começar a contar um pouquinho dos desafios, das evoluções que você, né, como um dos sócios fundadores da Destrava, passou nesse período e tem passado, e a visão de futuro. Perfeito. Cara, eu acho que o nosso mercado ele exige muito inovação em tecnologia, tá? Porque é uma coisa, como eu disse, especialmente falando de redes sociais, por exemplo, as mudanças acontecem muito rápido e a gente precisa estar se adaptando muito. Então, eu acho que pensar de uma maneira inovadora e tecnológica, antes de falar de software, inteligência artificial, eu acho que é você ter um pensamento inovador. É você querer estar sempre entendendo o mercado, entendendo os seus clientes, entendendo os concorrentes, entendendo o que as outras agências, estúdios estão fazendo para sempre inovar. Eu acho que antes de você dominar alguma ferramenta, é você ter esse olhar sempre inconformado. Cara, o que eu posso pensar diferente? Como que eu posso sair da caixa? Eu acho que isso é o principal ponto. Isso vem muito do nome da nossa empresa, né? Quando eu pensei no nome de Destrava lá atrás, foi justamente isso, cara. Que eu não gosto de nada que é do mesmo. Tanto que todos os clientes que a gente traz vêm, às vezes, com uma ideia meio encaixotada. A gente fala, cara, vamos olhar diferente? Vamos pensar de uma maneira diferente? Ah, mas o meu concorrente faz assim. Tá aí mais um ponto para você pensar diferente e não fazer igual, né? Então, eu acho que pensar de uma maneira tecnológica, inovadora, começa no antes, né? E claro, cara, se a gente precisa estar sempre atualizado com as melhores ferramentas. Afinal de contas, não adianta só pensar dessa forma e você não trazer a tecnologia de fato ali para o seu dia a dia. Então, eu acho que
Tá com os softwares mais atualizados, eu acho que é o mais importante. Não o mais importante. Claro que tem muitas coisas que são importantes também, mas você tá com os softwares que estão sendo utilizados pela galera que está entregando, você vai estar com a mesma ferramenta. E aí o que vai diferenciar vai ser a tua ideia depois, né? Que é uma coisa que faz muita diferença. Só que se você estiver usando tecnologias do passado para tentar entregar alguma coisa inovadora, talvez você tenha mais dificuldade para isso, né? Uma coisa que, por exemplo, que aconteceu que mudou o nosso mercado do design, por exemplo, foi o lançamento, não sei se a palavra lançamento é certa, mas o software Figma, né? Que hoje, para os designers, né? A Adobe ela é a nossa queridinha, onde a gente tem o Photoshop, Illustrator, Premiere, enfim, vários aplicativos que a gente está acostumado. E lançou-se o Figma agora, que ele é um, cara, inovador. Então, ele constrói desde o UX, UI para sites, aplicativos, até peças gráficas para webs, site, aplicativo, tudo você imaginar. Então, assim, mudar para isso, se adaptar para isso, já é uma coisa que muitas pessoas já travam aí. Pô, não, sou ali purista, eu quero ficar só no Photoshop. Eu tive muita resistência, inclusive, para isso. Só que eu acho que é esse olhar. Pô, tá lançando uma nova ferramenta, deixa eu olhar para ela, deixa eu ver como que eu posso usar ela. Então, eu acho que é aí que a gente pode partir dessa conversa. Tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que ter o pensamento inovador e criativo, tecnológico, como posso inovar, sair fora da caixa e estar sempre com as ferramentas mais atualizadas ali para poder entregar tecnicamente a melhor qualidade. Eu acho que nessa introdução que você fez agora, ela fica muito claro o seguinte, né? A nossa área, eu sempre falo isso em sala de aula, né? Ela é deliciosa por quê? Porque ela vive em constante transformação. Né? Seja em ferramentas, seja em novos caminhos, em novos desafios, em novas empreitadas. E o fato de você, hoje, ter uma agência que seja digital, on, off, né? Que aceita desafios, que sai um pouco fora da caixa, é um desafio para quem está dentro. Né? E aí, Duda, você pode compartilhar um pouquinho da tua experiência, né? De poder estar dentro hoje dessa oportunidade de crescer junto com uma agência que provavelmente já cresceu muito e deve crescer muito mais com grandes desafios, grandes clientes. Sim, eu acho que entrando um pouco dentro dessa ideia da chegada do Figma, assim, dentro da agência, eu acho que foi um pontapé para a gente trazer essa tecnologia para dentro dos nossos processos. E eu falo muito também pelo audiovisual, porque hoje a gente consegue uma entrega simples, assim, de um material de referências, onde a gente apresenta para o cliente aquilo que vai ser feito nas captações, e a gente consegue trazer isso para o Figma de uma maneira que o cliente tenha ali visualizado de uma maneira linda, tipo, que fica bem apresentado ali para o cliente, e que também seja uma forma da gente incluir processos cada vez mais fáceis para dentro do nosso interno, assim. Então, eu acho que o meu crescimento também dentro da Destrava vem a partir dessas tecnologias que são apresentadas e que a gente vai aderindo e vai construindo juntos também um momento onde a gente senta, discute, vê aquilo que é melhor, vê aquilo que é diferente para os clientes. Então, eu acredito que essa tecnologia, ela vem mesmo para agregar o nosso funcionamento e trazer, assim, novas coisas, novos processos, coisas realmente que vão agregar naquilo que a gente já faz no dia a dia e trazer mais facilidade. Eu vejo muito pelo sentido de... Eu comecei a trabalhar em agências com 17 anos, eu ainda nem tinha ingressado aqui no Unisalesiano. Que legal. E eu vejo muito como as coisas vêm se facilitando ao decorrer do tempo. Então, eu comecei a trabalhar em 2021, então, ao longo desses 4 anos já trabalhando na área, no mercado, eu vejo muitas diferenças. Então, cada vez melhorando, a gente vai descobrindo novas ferramentas para poder aprimorar o nosso trabalho. E eu acho que dentro da Destrava a gente vê isso com muito mais clareza também, porque são muitas pessoas que, pensando ali no mesmo propósito, pensando numa mesma linha editorial ali para poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Eu acho que até puxando um gancho aqui, a Boaz foi falando, eu fui pensando, né? Muitas pessoas tinham, que eu já vi várias pessoas falando sobre isso, videomakers, por exemplo, que é o setor audiovisual dela, né? O uso do CapCut. Hoje está no nosso dia a dia, né? Total, o CapCut. 100%. Que é uma coisa que, por muitas vezes, falou assim, nossa, editar vídeo em CapCut? Como assim, né? Os puristas, como eu já fui, não, tem que ser no Premiere, usar o After Effects para poder fazer as animações e tudo mais. E, cara, eu acho que o principal ponto é a entrega final. Sim. Cara, se você sabe usar aquele aplicativo, aquela ferramenta de uma maneira inovadora, de uma maneira tecnológica, né? Que você está sempre tentando facilitar uma entrega. Cara,
não importa onde você está fazendo, né? Mas o ponto principal é, essas ferramentas, elas estão tão interessantes que o CapCut ontem era brincadeira de criança e hoje, cara, ele é um software profissional. Grandes videomakers, grandes filmmakers usam esse aplicativo hoje, cara, para o seu uso final. Deixaram de lado os aplicativos antigos, né? Para poder usar eles, né? Eficiência. É muita eficiência, né? E vai muito do projeto que você tá, né? O nosso dia a dia aqui na cidade, hoje eu acredito que 85% dos nossos clientes são da região. Então, aqui a região, ela favorece esse uso mais orgânico, né? Algo mais para criação de conteúdo, que é algo que a gente usa muito, né? E claro, quando a gente precisa entregar, falando do audiovisual, um trabalho mais aprofundado, mais cinematográfico, mais com storytelling. Com prazo. Exato. Aí sim, a gente usa a nossa produtora, onde aí é uma outra proposta, né? Outros tipos de produto, de produção, de materiais, de equipamentos. De orçamento. De orçamento, exatamente. Então, eu acho que o mobile, ele veio muito para isso, né? O CapCut veio muito para isso, para democratizar isso. E hoje a gente... Pô, a Boaz mágica no que ela faz. Nunca vi uma profissional que faz o que ela faz com um celular. Muitas vezes eu nem sei reconhecer. Guarda isso aí, Boaz. E eu nem sei reconhecer. Eu falo assim, nossa, esse aqui foi um vídeo feito pelo celular. Às vezes a gente se confunde lá dentro, assim. Porque, cara, dá pra fazer muita coisa. Mas não adianta ter a ferramenta na mão se você não tem aquele pensamento que eu falei por trás, né? Então, eu acho que o que facilita muito os nossos setores hoje na agência, que é tudo muito bem setorizado, literalmente, né? A gente... Cara, cada pessoa tem uma função e a gente não quer que a pessoa fuja daquilo. Cara, se você tá lá para fazer aquilo, faça aquilo da melhor forma possível. Porque assim que você terminar, vai entrar um outro setor para dar sequência. Então, isso a gente, cara, bateu muita cabeça. E até fazendo um gancho já, um pouco de tecnologia, que são sistemas que às vezes a gente pensa muito na entrega final, mas... A organização também é muito importante. Uma coisa que mudou a nossa vida como agência foi um sistema de organização de processos, onde a gente conseguiu ver muito melhor a entrada de demanda, saída de demanda, controle de prazo, né? Porque um dos diferenciais da Destrava que fez realmente a gente crescer, cara, tem muitas coisas, mas o que eu vi foi a entrada de uma pessoa, uma gestora, para poder organizar a casa e olhar a entrega. Porque aí, o arroz com feijão, a gente brinca lá na agência, que para muitas outras empresas que estão contratando a gente, chega assim, cara, como é que vocês entregam as coisas no prazo? Como assim? Isso para nós é o básico, né? Exato. E às vezes o básico é um diferencial, né? Não é nem E a gente não gosta de ser que seja o nosso diferencial. Tanto que a gente sempre... Cara, isso para nós é o arroz com feijão. O nosso diferencial é X, Y, Z, né? Então, assim, cara, ter processos bem estabelecidos, usar ferramentas para isso, ter um CRM, ter tudo isso... Cara, isso é muito importante. Que são tecnologias, não são novas, mas são incríveis. Que uma empresa, hoje uma agência, ou até um cliente final, precisa desse tipo de tecnologia dentro de casa, né? E isso tá muito do que a gente evoluiu, né? Que, para quem não sabe, hoje a Destrava, ela se desmembrou, né? Ela nasceu como uma agência de publicidade, onde estava tudo englobado ali. Então, a gente se dividiu em 3 lentes, né? Então, tudo que é marketing, tudo que é performance, design, publicidade como um todo, tá na Destrava, e ela deu 2 filhos, né? Que é a Narra Audiovisual, que é a nossa produtora, né? Onde a gente faz essa veia mais cinematográfica, quando a gente precisa de um vídeo institucional, de um VT para televisão, coisas nesse sentido, a gente pula para lá. E a Aproxima, que hoje é o nosso bebê, nosso filho mais novo, querido, que é justamente a nossa veia tecnológica, né? Que hoje a gente está desenvolvendo sistemas, hoje a gente desenvolve agentes de IA para empresas, automação 100% de tudo que tiver hoje sistemático e operacional, né? Então, hoje vem um cliente, cara, tô com uma dificuldade de atender a minha demanda no WhatsApp. Cara, eu consigo criar um agente de IA que vai fazer toda essa automação, né? Então, cara, só que são 2 mundos, né? A IA e todos esses sistemas muito importantes que estão fazendo uma diferença absurda para os nossos clientes. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um CRM, que é uma coisa que todo mundo conhece, que é tão importante quanto, que é uma tecnologia antiga, né? Sim. Então, cara, eu acho que é um mundo que a gente tem diversas oportunidades, diversas coisas diferentes, e eu acho que o nosso desafio como publicitário é poder entender qual ferramenta é melhor para o nosso cliente. Que eu acho que essa é a maior questão. Então, sim, por isso que a gente fala que nessas 3 lentes, tem clientes nossos que estão dentro da agência, dentro da produtora e dentro da empresa de tecnologia. Ou não, tem um só que está na tecnologia, ou uma tecnologia com a produtora. Então, essa gama de opções e fazer esse caminho estratégico, inovador, que lá do começo,
eu acho que é o grande diferencial. Perfeito, perfeito. Vocês me fizeram lembrar de algumas questões, né? Quando a gente fala de inovação, né? Novas ferramentas, eu lembrei do Canva. Aí, quando eu trouxe isso para dentro de sala de aula lá no passado, muito antes da turma de vocês, mas nós vamos mexer com Canva? Não, o Canva é para amador, né? A mesma história do Uber, né? Tinha lá as frotas de táxi. Vem o Uber, democratiza isso, você pula uma série de intermediários e, centralizado no poder de escolha do cliente, mais barato, mais eficiente, geolocalização. E aí os taxistas, não vou para isso. E o que acontece? Né? A evolução vem e atropela. Ou você acompanha ou você fica para trás. O Canva, o Adobe Express, o Figma, né? E uma série de ferramentas hoje de IA, a gente não pode olhar de uma maneira preconceituosa, né? Não, isso aí é para... O Canva, no começo, ele teve essa, né? Porque ele popularizou a produção de conteúdos visuais, né? Tinham lá as bases pré-prontas, né? E aí qualquer um conseguia entregar alguma coisa ali bacana. Mas ele é muito mais do que isso. Ele evoluiu para muito mais do que isso. Né? Hoje você consegue, como você falou do CapCut, né, que também vem do mesmo princípio, né? Não, a questão de você poder editar vídeos no celular de maneira prática, rápida, sem ter que envolver um editor profissional, porque é muito intuitivo, né? Muito. Mas aí o que acontece? Nós, como profissionais, vocês como profissionais, viram eficiência nisso. Espera aí, não, vamos acompanhar isso para tornar o nosso processo muito mais eficiente, porque não adianta. E eu falo isso dentro de sala de aula. A nossa categoria, ela não tem uma classe forte, né? Falando assim, que nem OAB, o CRM de medicina, o CREFIT, o CREA. Não tem. O que nós temos é experiência e expertise. Você está na faculdade pegando experiência que vai te qualificar melhor, só que você vai atrás de muito mais conteúdo para poder resolver as dores de dentro do seu ambiente de trabalho. Né? E aí é o que vem. Não adianta só entender da ferramenta, você tem que ir além disso. Cara, eu acho que eu posso complementar isso muito legal. Até mais, né? Porque antes de fundar a agência, né? Eu sempre atuei como diretor de arte, né? Então, acho que tem 26 anos, comecei com 16, estão falando de uns 10 anos de design aí, mais ou menos. E isso sempre foi uma pauta. Quando o Canva nasceu, os puristas sempre falaram, pelo amor de Deus, isso aí não vai pra frente, você não é designer de verdade. Cara, eu acho que isso é uma falácia muito grande. Porque nada de adianta. Eu acho que quem tá começando sempre vai se apoiar nas ferramentas, né? Quem tem mais domínio técnico. Não que não seja importante, mas falando na parte de criação, que eu tenho um pouco mais de domínio que eu posso falar, cara, se você não entende de hierarquia, de tipografia, paleta de cores, contraste, cara, vai estudar primeiro. Vai entender sobre iluminação, vai entender sobre diagramação, composição. Quando você dominar tudo isso, cara, você pode dar uma folha de papel, que você vai fazer um design, um layout que vai ser incrível, né? E eu acho que muito mais do que isso é uma coisa que eu até postei no meu Instagram coincidentemente. Eu acho que arte, como um todo, ela é algo sobre expressão, né? E a gente, como publicitário, a gente tem um objetivo, né? Que muitas vezes é comercial. Então, cara, antes vale esse objetivo ser cumprido do que a ferramenta que você está usando para criá-lo, né? Então, eu acho que muito do nosso mundo criativo tem esse viés muito artístico, que, claro, a gente usa da arte como uma ferramenta, mas ela não é o nosso objetivo final. O objetivo final de qualquer campanha, seja um vídeo, seja uma arte, é atingir um objetivo comercial. Vender. Praticamente 90% das vezes, né? Pode ser um objetivo de marca, sim, mas a marca, no final das contas, ela serve para vender, né? Esse é o ponto. Então, eu acho que tem muita galera que não se preocupa com o que é mais importante, que são essas questões básicas do que é design, do que são os conceitos que fazem algo ser bonito, né? O que é a harmonia, né? É a construção dos elementos e a diagramação dele numa peça que faça sentido, né? Então, tudo tem um porquê. Você colocar uma legenda de uma forma, você colocar um logo numa peça de uma forma, você iluminar ali um elemento ou um produto de uma forma específica. Tudo isso muda, cara. E aí você pode estar em qualquer aplicativo. Se você dominar isso, você pode ter certeza que você vai ter um bom resultado. Com certeza.
E aí, essas ferramentas vêm para trazer eficiência. Você entendendo, então, esses princípios, a ferramenta só vai turbinar o que você já era bom. Né? Então, Boazzi, quando tá aqui um desafio de um conteúdo audiovisual que você tem que me entregar em um dia. Que provavelmente deve ter esses desafios, né? Chegou uma demanda lá que a gente precisa entregar em 24 horas. Né? Caramba! Não, peraí, manda para cá. Né? Me dá aqui a ideia, me dá aqui o briefing, me dá... e vamos entregar. E essas ferramentas, elas estão aí para justamente isso. E eu acho que poder adicionar ferramentas novas, né? Eu acho que a Aproxima, que é a nossa empresa de tecnologia, ela conseguiu afinar muito mais a nossa entrega, né? Através disso, né? Porque como eu falei um pouco anteriormente naquela palestra que a gente teve, não sei quem está assistindo também assistiu lá, mas para quem não assistiu, a gente falou muito sobre exatamente a tecnologia na entrega, né, da publicitária. Então, hoje, através das campanhas, a gente começou lá no começo trabalhando só com campanha. Então, a gente entregava ali algo mais superficial para o nosso cliente, né? Então, às vezes, era uma peça publicitária, um material impresso, às vezes, materiais online, né, peças de rede social. A gente viu que a gente precisava ir além. Pô, tô começando a falar de negócios com o meu cliente. Tô começando a falar de business. O cara tá compartilhando o faturamento dele comigo. Ele tá compartilhando as metas de faturamento dele comigo. Então, começou a mudar. Então, a gente entrou muito para performance, que é o tráfego pago, né? Então, na verdade, aliás, a gente começou com o tráfego pago, que é o simples impulsionar de peças segmentadas para um público específico, né? Onde a gente consegue ter uma assertividade muito maior através do digital para quem chegar, como chegar e criar uma estratégia por trás disso. Isso funcionou por muito tempo, mas hoje já não funciona mais. Hoje o tráfego pago, sim, é uma ferramenta, só que se você não tem performance, que foi o nosso segundo passo que a gente tomou nessa caminhada, ele não tem tanta eficácia. O que eu quero dizer com performance? Cara, o que adianta você ter a melhor campanha, o melhor vídeo, a melhor peça, a melhor segmentação, sendo que eu te entrego 50 leads por semana e o seu comercial não responde a tempo? Você não tem um playbook de vendas, você não sabe como receber, como que é o tom de voz que você tem que falar com a pessoa que vem falar com você, que é muito diferente. Alguém que vem na tua loja, oi, queria ver tal coisa. E alguém que manda uma mensagem no WhatsApp, oi, queria entender esse anúncio, como que é esse produto. Cara, são abordagens diferentes, são tempo de resposta diferente. E aí que a gente viu esse gap e entrou como uma solução. Hoje, através de sistemas de CRM, a gente automatiza todo esse processo para o nosso cliente. Então só para ajudar na linha de raciocínio e tentar imaginar, você falou de tráfego pago inicialmente e aí você foi para performance. Você abriu a caixa de Pandora, aliás, o cliente seu abriu a caixa de Pandora para você e falou, cara, eu preciso de cliente. Inicialmente você mandava no tráfego pago, certo? Que é para potencializar as campanhas no meio digital e trair esse público para a loja. É como se você saísse na rua, chamasse todo mundo para frente da loja, dali para frente é com o cliente. Exato. Ela é com o cliente. Aí você começou a perceber o seguinte, você chamava todo mundo, toda a galera para frente da loja, o cliente entrava na loja e falou, agora é com você, cliente. Né? E o cliente não fazia, em tese, um bom trabalho. Ele não convertia aquilo. Aí você começou a identificar que tinha um problema ali no comercial, tinha um problema na conversão. E aí vocês começaram a oferecer, peraí, vamos melhorar isso aqui? Posso entrar dentro da sua loja e melhorar isso aqui? Automatizar alguma coisa? Os processos? Exatamente. Eu acho que você usou o termo perfeito. Entrar dentro da sua loja. Hoje a Destrava, ela tem esse pensamento. A gente pensa como se fosse dentro de uma engrenagem da empresa. Tanto que a gente está hoje, assim, né? A gente tem todo tipo de cliente lá dentro. Clientes pequenos, clientes grandes, clientes médios. E os nossos serviços, eles se destoam justamente para isso. Quais ferramentas que a gente usa de cliente para cliente, né? Nem todos os clientes hoje estão usando a nossa performance, né? Então, para os clientes que estão nesse plano de performance, cara, a gente está tomando decisão junto na mesa, assim, que a gente está com os diretores. Pô, vamos fazer uma campanha, por exemplo, a Unimed, que hoje eu acho que é o nosso maior case, né? A gente atende aqui todas as Unimeds da região, menos Birigui, tá? Que é de outra cooperado. Quando eles têm, agora, nesse exato momento, eles estão passando pelo Dia Imperdível, que é um dia que tem todo ano deles, né? Que é como se fosse uma Black Friday, uma ação comercial muito importante para eles. A gente está lá no começo do ano fazendo um planejamento anual para tomar a decisão como vai ser, né? Que em tese, em outras agências, chega um briefing e você executa aquele briefing. Não, a gente está desenhando o briefing junto com o cliente, lá atrás. Essa é a nossa ideia. Então, quando a gente faz isso, a gente está com o cliente no pré, durante e no pós. Que legal. Que no pós como é que foram esses leads? Como é que eles chegaram?
Quem atendeu? Demorou quanto para responder? O que foi respondido? A gente faz através do RD Station, que hoje é uma plataforma exclusivíssima e super especial, que quem sabe usar tira ótimos resultados. Cara, um funil de atendimento pro cara. O e-commerce, por exemplo. O cara entrou, ele fechou o carrinho? Não fechou? Tá, que produto que ele colocou? Qual que é o ticket médio dele? Ah, não, ele fechou o carrinho, mas não finalizou a compra? Pô, manda 10% de desconto no e-mail dele. Que ele já cadastrou. A taxa de conversão é muito maior, né? Então, assim, isso é performance. Entendeu? O lead, ele encerra na porta do cliente. A performance, ela pega o cliente na mão e entra dentro da porta. E é isso que a gente está com os nossos clientes. E aí, esse foi um marco da Destrava, né? Isso foi uma coisa que nos diferenciou. Isso eu estou falando do final do ano passado para o começo desse ano, tá? E aí veio a IA, né? A IA, ela já existia ano passado, só que a gente usava para criação de texto, criação de imagem, é a facilitadora dos nossos já entregáveis, né? E aí nasceu, então, as ideias da gente estar automatizando esses processos, né? Que eu entregava esse treinamento, entregava tudo isso, mas hoje, por exemplo, eu consigo substituir a secretária ou o secretário que ia estar recebendo esses leads, por exemplo. Vou te dar um exemplo de um cliente. Se eu estiver falando demais, vocês vão me cortando aí, tá? Publicitário é assim. Tranquilo. Tá ótimo. Uma escola, né? Época de matrículas. E a gente fez uma campanha de tráfego com performance e começou a chegar exatamente muitos leads. E a galera tava perdendo matrícula porque não tava conseguindo responder. Muitas vezes fora do horário comercial. Porque o pai chega do trabalho e vai começar a olhar as coisas no final do dia. E aí você manda mensagem no WhatsApp e a pessoa que tá ali não recebe. Então, assim, mesmo que a gente teve um bom ROI dessa campanha, a gente sentiu que precisava automatizar aquilo. Então, a gente colocou um agente de IA no WhatsApp, onde ele faz todo o atendimento para o cliente. Então, oi, sou a mãe tal, gostaria de saber como que funciona a matrícula. Oi, mãe tal, tudo bem? Seu filho já está matriculado em alguma escola? Ou você vai matricular ele agora? Quantos anos ele tem? Se ele já tem a pretensão de ir para alguma classe específica, né? Ele é repetente ou ele não é? Ela faz todo esse filtro, entende a dor do cliente, inclusive ela responde até áudio. Se a pessoa mandar um áudio, eu consigo devolver ali uma mensagem para ela. E aí, ela já sai com a visita marcada por outro dia. Então, quem já chega no outro dia tá marcado, já tá lá a agenda. Então, cara, isso é uma coisa que mudou o jogo de muitos clientes nossos, né? E aí eu já vejo que isso é a tecnologia de fato, né? Claro que tudo isso que a gente entrou até agora são maneiras tecnológicas de resolver, mas hoje a gente consegue entregar algo que eu nunca nem imaginei entregar ano passado. E você sabe que isso é um processo de conscientização também, né? Porque o mercado, ele não conhece muito, né? Ainda mais nós aqui no interior, você vai falar de agente de IA, né? O cara vai confundir com 007, alguma coisa assim. Que nem antes do agente de IA, tinha os bots, né? Chatbot, né? Aí evoluiu agora para agente de IA. Exato. Né? Que você consegue construir uma persona, né? E dentro dessa persona, todas as necessidades e informações daquele cliente, daquela empresa. Eles entenderam o que é CRM, né? Muitos ainda não sabem o que é um CRM. A maioria. Né? Vai pensar com o Conselho Regional de Medicina, vai confundir, né? Até que você começa a mostrar, é um trabalho de catequização mesmo, né? Do mercado de trabalho. Eu lembro, na oportunidade lá do painel que a gente fez lá do Festap, no dia 16 de agosto, para quem não acompanhou, eu estava lembrando um pouco assim do início do processo das agências na região, que também foi um processo. Não se tinha o hábito de ter agências. Você tinha uma mídia e você ia lá e contratava. Eu tenho um jornal, quero fazer uma página. Não tinha uma agência. Eu tenho aqui uma rádio. Você procurava rádio e foram alguns que abriram o mato aqui e começaram o trabalho de agência. E hoje isso evoluiu para a realidade de vocês. Perfeito. Né? Que é mais do que uma agência. Né? Vocês são hoje uma plataforma de soluções digitais. Né? Olha, eu tenho problema na minha comunicação, eu tenho problema na minha venda, eu tenho problema na minha automatização, eu tenho problemas. Né? Qual que é o problema? A gente pode... É mais ou menos assim. A gente até brinca lá, é como se fosse... Na verdade, quase praticamente virou, né? Que é um slogan nosso que é traz o problema. Que legal. Que tá até assinado em várias identidades nossas, né? Que é o Bring the Problem. Que é
os meus sócios até brincam comigo, falam, não, para de trazer problema. Mas esse que é o ponto. O que é o problema para o cliente é a nosso dia a dia, nossa terça-feira, entendeu? Esse que é o interessante. Às vezes é um problema gigantesco para o cliente e para nós é muito simples de resolver. Então, por isso que a gente fala, por que veio atrás do problema? Porque às vezes o cliente vinha querendo fazer uma sessão de fotos, cara, simples assim. Cara, ele sai de uma reunião com a gente com um pacote completo, porque ele entende que, beleza, você vai fazer uma sessão de fotos, mas você vai colocar onde? Ah, vou colocar na minha rede social. Mas quem vai postar pra você? Não, a minha cunhada. Mas ela sabe fazer a legenda? Você sabe que pra você conectar com o seu cliente, você tem que fazer uma legenda que conversa, com a mesma maneira que ele conversa. Ah, é verdade. Mas como é que tá a sua identidade visual? Você tem um logo que faz sentido pra sua marca? Não, é verdade. Mas assim, você vai postar foto e os vídeos, né? Hoje você sabe como é que os vídeos são importantes pra você se relacionar, os Reels, hoje que a gente usa muito. De venda, hein? Ó, rapidão. Não, e aí a gente vai... Pô, mas como é que você vai fazer isso pra chegar pras pessoas? Não, um tráfego pago às vezes é legal, mas como é que tá teu Google? Como é que tá teu Google Meu Negócio? Quem te procura, te acha? Ah, mas e teu site? Aí, cara, o cara já sai de lá com tudo pronto. Só que muitas vezes ele não sabe que isso é um problema para ele. Porque ele não tem essa visão. Então, por isso que vem até esse slogan que a gente traz, que é o traz o problema, né? Ele ganha uma assessoria completa, né? Exato. Ele vai para comprar um cinto e sai de lá com o look pro casamento inteiro, né? Exatamente. Calça, camisa. E eu acho até legal citar, assim, até você falou, vocês são uma empresa de soluções digitais. Mas eu acho legal a gente falar sobre também como a Destrava não ignora as mídias também offline, assim, para os clientes. Né? Que é uma situação que às vezes o cliente traz pensando só no digital, no Instagram, no TikTok, mas na verdade a gente tem todo um globo assim pensado tipo num universo total de realmente publicidade e propaganda. Então acho legal assim, a gente não esquece dos outdoors, a gente não esquece da TV. Eu acho que aquilo que é necessário para o cliente a gente tem tipo em mente assim, o que for realmente que ele precisa, eu acho que é o que a gente consegue atender também. Excelente. Nossa, ela pontuou de uma maneira incrível. Eu acho que você até pode falar um pouco mais da campanha que a gente fez pro Bruno Aze, dos vinhos. Sim. Cita esse exemplo que eu acho que vai ser matador. O Bruno Aze é um restaurante aqui de Araçatuba, não sei se você conhece, mas muito bom, inclusive. Pode ir lá. É um restaurante que já tá... Eu senti uma indireta aí, né? Sobre restaurante, Não, é que é muito bom. É que é realmente muito bom. É o que eu gosto de comer. Essa é a verdade. O Bruno Aze, ele é uma das referências de alta gastronomia aqui em Araçatuba. Conheço. Então, conheço. Tem um arroz lá famoso. Tudo lá, até a água é diferente. A gente percebeu um forte movimento, assim, em alguns eventos, né, dentro dessa parte de gastronomia. E aí, as meninas de social também sentaram, conversaram, e a gente teve a ideia de um evento que seria voltado para pintura de taças dentro do restaurante mesmo, para trazer o pessoal, pintar a taça. Lá é muito forte, tem uma cartela enorme de vinhos para jantar e tudo mais. E a gente já ia lá gravar os vídeos, todo o pessoal do comercial ia lá, via que o cliente precisava, e a gente sentiu que seria muito legal, porque é uma tendência que estava também dentro do TikTok, de reunir várias amigas, de pintar taça, de tomar um vinho, conversar, ficar junto. Vocês pegaram uma trend e... Exato. Então a gente falou, por que não trazer isso pro Bruno Aze? Então, talvez não só focado, assim, em ideias de conteúdo para o Instagram, para as redes sociais, mas também trazer para o universo do cliente. E quantas meninas daquelas depois vão jantar lá no Bruno Aze? Quantas meninas daquelas que vão lá pintar a taça, tal, vão se identificar com o restaurante, também vai trazer isso para o universo delas, depois o restaurante vai conseguir ter uma mídia maior através disso, né? Perfeito. Então, a gente conseguiu, assim, unir esses dois universos, trazer esse evento também para o cliente. E eu acho que para complementar o que você está falando, um dos objetivos, né, de qualquer campanha digital é ter um lead, né, uma pessoa que seja conectada com aquele público o mais barato possível, né? E hoje a gente fala de CAC, que é o custo por aquisição, né? E um evento como esse, muitas vezes você vai trazer uma pessoa que já te conhece ou já é linkada a você. Muitas vezes ela queria ir no restaurante, mas por algum motivo, às vezes financeiro, ou às vezes tinha algum afastamento, não ia. E através desse evento vai ser a quebra e a oportunidade para ela conhecer. E aí o custo de aquisição é muito mais barato, às vezes, do que um lead. Entendeu? Então, você faz um evento desse, a pessoa se apaixona naquele evento, tem uma experiência diferenciada e ela vai virar um cliente pro resto da vida, né? Então, assim, como inovar? Eu acho que volta lá no começo, né? Pô, CRM, IA, cara, isso é maravilhoso, vamos usar. Só que, pô, vamos
pensar de uma maneira inovadora, sabe? O que realmente é a dor do meu cliente? No caso do Bruno Aze, ele queria trazer mais jovens, né? É um lugar muito tradicional na cidade, né? Então, lá é frequentado por uma classe mais exclusiva e muitos de mais idade. Então, uma dor que ele queria era não mudar o público dele, mas também não trazer... popularizar, Exato. mas abrir um outro nicho. Exato. A gente trouxe esse evento para justamente trazer... É um evento que só acontecia para mulheres? Você lembra exatamente? Eu acredito que era que só sim, pra né? mulheres. Que era uma coisa mais de pintar taça, tá mais ali feminina, conversando. Né? E é o quesito da experiência mesmo. Nenhuma ia chegar lá, ia tomar só o vinho e ir embora. Acabou. Ia pedir ali um petisco, isso, exato. Um prato pra jantar, já aproveitar, ficar ali conversando. Então era pra realmente criar esse momento e outra, especial. Você vai levar a taça pra sua casa, vai fazer uma foto e marcar o... Sim. Isso é claro, né? Então eu acho que é isso, cara. Isso que a Bosa falou, é incrível. A gente pensa muito nisso, tá? Muito nesse sentido multimediático. Uma das nossas travas aqui é a questão financeira mesmo, dos nossos clientes. Muitas vezes no sentido de um investimento. Não acho que eu me expressei errado, não financeira, mas do investimento disponível para o esforço que ele quer ter naquela campanha, né? E querendo ou não, as mídias mais tradicionais, em sua maioria, elas são mais caras, né? Para se investir. Uma televisão, por exemplo, assim, às vezes com um mês de televisão eu faço 1 ano de digital, né? Dependendo do que a gente está trabalhando. Isso eu falo porque, né? Família do mundo de televisão, né? Meu pai trabalha numa televisão aqui da região. Então, assim, a gente, vez ou outra, tenta fazer algo em conjunto para poder colocar algum cliente ali que faça sentido, obviamente, né? Mas, realmente, o custo-benefício, às vezes, fica um pouco mais apertado para os clientes regionais, né? E já a gente tem outras experiências onde a gente está hoje infiltrando ali. Vamos dizer que a gente tem praticamente um squad lá na agência para atender essas startups, que, cara, já é um outro pensamento. Né? Que está sendo uma experiência muito legal para nós lá na agência. Acredito que desde o começo do ano, a gente tem uma parceria lá com uma outra agência que a gente atende esses clientes em conjunto, né? Que, inclusive, começamos agora o atendimento estava comentando com vocês antes, né? De uma startup da Colômbia que está vindo para cá. Então, assim, já é outro pensamento. Para esse tipo de cliente... As IAs, as tecnologias, os sistemas, eles já são praticamente fundamentais, né? Não tem como você não atender um cliente desse sem ter essas questões internas, assim, né? Foi até um ponto que a gente estava comentando. Esse cliente em específico da Colômbia, uma empresa uma fintech de health, né? Uma health tech, na verdade, né? Uma empresa de assistência médica através de um sistema de IA. Eles pediram para que todos os materiais que fossem desenvolvidos para eles foram com IA. Então, assim, vamos fazer uma captação? Não. Vamos fazer ali o uso de banco de imagens? Se tem alguma preferência? Não. Gostaria que tudo que fosse audiovisual e gráfico fosse feito com IA, para poder se conectar com o posicionamento da marca, afinal de contas, ela é uma IA. Então, cara... ter essas experiências que a IA e as tecnologias como um todo estão trazendo, que é uma coisa que eu nunca imaginei que há 1 ano atrás um cliente ia vir pedir isso para mim. Então, eu acho que isso é muito interessante também. É interessante você falar sobre esse cliente, especificamente da Colômbia, né? A América Latina, se a gente começar a estudar as grandes empresas, unicórnios, hoje que tem por aqui, boa parte... existem as brasileiras, mas a Colômbia tem referência, né? O sócio fundador do Nubank é colombiano. Perfeito. Né? O Mercado Livre, argentino. Perfeito. Né? Aí vem o iFood, brasileiro. Né? São referências, assim, na América Latina inteira, né? Já tem essa mentalidade mais aberta, né? Essa mentalidade realmente linkada ali com a tecnologia, com as novas ferramentas. Isso é muito legal. Isso empurra o mercado inteirinho para frente. Né? Eu lembro de alguns cases de dentro do Nubank que eles tinham como dev de desenvolvimento uma empresa americana. Só que eles cresceram tanto que eles falavam, bichão, quanto é essa empresa de dev? Agora vocês vão ser incorporadas, vocês vão ser parte do Nubank. Então eles trouxeram, né, essa empresa americana para dentro do Nubank, porque o negócio pegou uma dimensão tão grande, né? O Mercado Livre fez quase a mesma coisa. Aí entra a questão, mas é assunto para outra entrevista, a questão de criptomoedas, né? De todas essas plataformas que estão ali permeando ali esse caminho, né? Que é algo que a gente não pode deixar de falar, que é a nova economia, né? A nova economia que vai permear aí por
décadas, mas isso fica para uma outra oportunidade. Mas eu acho que dá para complementar falando nessa parte econômica, que quando a gente fala com empresários, né? Porque afinal de contas, o empresário ele quer vender mais e gastar menos. Ponto final, né? E quando a gente traz essas IAs, a gente consegue muitas vezes economizar o custo do cara. Isso que é legal. Por exemplo, com esse agente de IA que a gente falou, desse case específico que a gente teve. No caso, o cliente demitiu um funcionário para isso, porque a IA basicamente faz tudo o que ele fazia. Isso pode ter um lado positivo e negativo, né? Mas na visão do empresário foi positivo porque ele teve um custo muito menor, né? Porque, afinal de contas, não tem questões trabalhistas, não tem horário, a IA vai te responder a hora que você mandar, não tem férias. Então, assim, o empresário, ele olha dinheiro. Então, nós, como agência, quando vamos vender isso, ou tentar mostrar o valor disso, através dessas IAs, a gente consegue pegar no bolso do cara. Então, eu acho... Só para não assustar, né, quem tá assistindo, falando, tá falando, a IA vai tomar... Não, calma, gente, é o seguinte, né, a mesma coisa a gente viu no mercado agro, né, na questão as colheitadeiras de cana de açúcar e os catadores, né, aconteceu muito isso, né, existia a migração regional, de mão de obra que vinha de outros estados, para a nossa região, para, durante a safra, fazer a colheita manual. E aí o mercado evoluiu, vieram as colheitadeiras, e os profissionais que acompanharam isso foram promovidos. Então, isso é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade. Olha, sem dúvida. Essa sua profissão aqui de atendimento, ela pode ser substituída por uma... Então, vamos aprender como é que funciona isso? Vamos entender repertório, vamos entender prompt, vamos ajudar ela, né? Você com a sua experiência e a sua vivência de atendimento, então você vai ajudar a preparar esse agente de IA. Né? Acabou, você vai evoluir, você vai ter uma oportunidade para ser promovido ainda. É a mesma coisa que aconteceu numa revolução industrial lá atrás, né? Quando começaram as máquinas a carvão, né? A galera que pegava ali teve que começar a mexer nas máquinas agora. Então, quem se atualizou, quem foi junto com a evolução, conseguiu ter condições ainda melhores, né? Porque muitas vezes hoje a pessoa que tinha ali um trabalho sistêmico e operacional, muitas vezes mecânico, com uma IA, ali ela vai conseguir ter um trabalho muito mais intelectual e para tirar aquele tempo que ela tinha muitas vezes mecânico, né? Então, eu acho que é justamente isso. Muitos profissionais vão ser desqualificados para dar oportunidade de evolução para uma nova profissão. Eu acho que isso é muito legal. E, afinal de contas, alguém precisa entender como mexer na IA, né? Eu acho que é isso que vai acontecer muito breve. E o que é mais interessante, que hoje, para você aprender isso, é tudo de graça, cara. Você tem tudo na internet. Sem barreira de acesso, né? Você entendeu? Nossa E muitas vezes, para você ser ali, um trabalho ali que seja de primeira classe ali, de entrada, você precisa ter pelo menos um curso técnico. E hoje em dia, com a internet, você vai quebrar essa barreira, né? Então, ou seja, um mundo de oportunidades e a facilidade de acesso. Só basta querer, cara. Eu acho que isso eu vejo como uma oportunidade dupla de evolução, que você falou, que eu acredito muito nisso, e a facilidade de acesso como nunca antes. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode até caminhar para o encerramento falando dessa oportunidade Sim. que o mercado, que o mundo está tendo, né? Se a gente for ver, né? A gente tem hoje, né, IAs completamente acessíveis. Você tem um especialista para tudo na palma da sua mão, na tela do seu computador, no seu celular, para tudo. É só você saber interagir com ele, ele vai te devolver da melhor maneira possível. E se você saber aproveitar isso, você vai agregar muito mais, né? Então, você já pensou, você tem uma dúvida referente a qualquer tipo de segmento, se você saber fazer o prompt correto, fazer a interação correta, ele vai te entregar isso, né? E aí que está a sacada, né? Ela não vai te substituir. Ela vai, na verdade, ela vai te ajudar a empurrar para frente. Sim. Se você enxergar isso, ela vai falar, não, caramba, eu tive uma dúvida lá na faculdade, eu tive uma dúvida lá no trabalho, eu tive uma dúvida na rua, né? Peraí, eu vou fazer aqui uma interação correta, eu vou ativar o modo especialista, né, mecânico de carro, né? Olha, Perfeito. Aconteceu isso. Ele vai te dar a base mundial de todas as informações e vai te entregar a melhor resposta possível. Aí você, opa, aprendi.
aprendi. Não foi ela que fez. Ela interagiu com você e vai te entregar. Isso você vai usar para tudo. Afinal de contas, né, toda IA ela é uma consulta de uma base de dados já existente, né? Então, tudo que é inovador, que não foi criado, cara, tá aí para você pensar sobre isso, né? As novas ideias, elas vão ser consultadas daqui para frente. Então, vamos ter essas novas ideias, vamos deixar a IA trabalhar com o que já foi feito, né? E nos dar essa informação mais rápida. Mas eu acho que agora sobra tempo pra gente ser mais criativo, né? Quebrar novas barreiras, pensar diferente. Porque agora que a gente não precisa bater cabeça no mecânico, pô, como que a gente pode ter as novas ideias que vão ser consultadas pelo ChatGPT daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Eu acho que, para nós publicitários, é uma oportunidade de criar melhor, criar diferente. Sim. Já que a gente não precisa perder tempo, muitas vezes, com o mecânico. Perfeito. Bom, Boaz, você quer dar os seus últimos recados aí para quem está assistindo? Obrigado pela participação aqui, né? Fique à vontade. Muito obrigada, gente. Foi um prazer participar. Convite da coordenadora Lilian, do professor Maicon também, aqui do Unisalesiano. E foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também ao Vinícius por ter topado participar. Legal. Ó, fico muito feliz, você como nossa aluna e logo ex-aluna formada, né? Já aí se destacando aí no mercado, né? Parabéns muito mesmo obrigada. Pelo esse espírito de liderança e essa sua vontade de sempre tentar não, né? Sempre entregar o melhor para os desafios que você tem no mercado aí. Beleza? Obrigada. Bom, Vinícius, de novo aqui, cara, obrigado de novo. Eu acho que foi um papo muito massa. Acho que tem mais coisa pra gente conversar. Nós vamos voltar aí em outros programas aí, bacana. Hoje, especificamente no City, né? Esse conteúdo que vai ficar aí para a posteridade. Mas já fica o convite para você voltar aqui para trocar ideia com a gente, trocar as suas experiências, a sua vivência e essa evolução que vocês estão tendo, esse desmembramento, né? Agora, como a gente falou aqui, plataforma de soluções digitais. E é isso aí, fica à vontade. Perfeito, cara. Queria agradecer de coração, tanto a você, tanto a Lilian que me convidaram, a Duda também. Eu acho que eu fico muito feliz de ver os novos publicitários se formando, tendo tanta assistência, eu vejo essa iniciativa de fazer as coisas que a galera que se formou comigo, eu não via dessa forma. Então, eu estou muito, como empregador, muito contente de ver essa nova leva de profissionais que estão responsáveis, estão criativos e eu estou muito feliz de poder estar compartilhando um pouco disso aqui também. E sempre que vocês quiserem, só pode me convidar, que é um prazer trocar. Amo falar de publicidade, amo falar sobre isso. É nosso dia a dia, nossa vida, né? Foi um papo super legal. Então, muito obrigado para quem assistiu aí também e foi um prazer. Beleza. Gente, obrigado aí para vocês que estão acompanhando o nosso City 2025. Foi um papo aqui excelente. Eu acho que a gente tirou insights aqui, experiências, vivências, né? Entregar o ouro aqui sobre os desafios do mercado e, cara, acho que vão ter outras oportunidades para a gente conversar a respeito. Obrigado pela sua participação, um forte abraço e aproveite o City 2025. Tchau!